Olá galera, professor Gélio, professor de Geografia, a equipe da Central do Enem trazendo informações legais para vocês com relação à geografia. Nós vamos trabalhar a geografia física nesse vídeo, mais especificamente o clima, tá? Nós vamos trabalhar a distinção conceitual do que é clima, do que é tempo, que tem muita gente por aí que confunde, tá ok? E também trabalhar os chamados fatores climáticos. Vamos em frente. Bom, pessoal, a ciência que estuda a questão dos fenômenos climáticos é a climatologia, certo? E as mudanças atmosféricas do tempo, no caso, você tem a meteorologia, tá ok? Então é importante você saber, pessoal, essa distinção entre o que é tempo e clima, que muita gente por aí confunde. Então, olha lá. O que é tempo? O tempo é um processo momentâneo. É aquilo que acontece de uma circunstância momentânea, certo? Que não é duradoura. Então, por exemplo, o tempo está chuvoso, o tempo está nublado, o tempo está ensolarado. Isso acontece repentinamente. Então, pode acontecer de repente você amanhecer o dia e você vê que o tempo está o quê? Nublado. Meia hora depois, dá uma reviravolta no tempo, no caso, começa a ficar o quê? Ensolarado, certo? E aí, uma hora depois, você começa a ver o quê? Nublado novamente, e aí depois despenca uma chuva. Então, você tem o quê? Uma mudança rápida, momentânea das condições atmosféricas que você chama de tempo. Então, o tempo é nublado, o tempo é chuvoso, o tempo, no caso, é ensolarado. Tá? Você não pode dizer, em hipótese alguma, que o clima está nublado, o clima está ensolarado. Olha, o clima hoje está chuvoso. Não, pessoal. O clima, no caso, são condições que acontecem, é um processo permanente. São condições que acontecem, as sucessões, certo, de tempos atmosféricos, tá? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. No caso, nós moramos aqui na região equatorial, aqui no Amapá. O nosso clima é equatorial. Nós somos cortados pela linha do Equador e o nosso clima é equatorial, submetido a elevadas temperaturas e grande quantidade de umidade. Esse é o nosso clima. Vai terminar o ano, vai começar o outro ano e assim sucessivamente. Não vai mudar o clima, porque ele vai ser sempre equatorial, condicionado a elevada umidade, condicionado a elevada temperatura. Agora, ao longo desse clima, nós vamos ver diariamente situações de mudanças de tempo atmosférico, que pode estar nublado, que pode estar chuvoso, pode estar ensolarado e assim por diante, tá? Então, enquanto o tempo é um processo momentâneo das condições atmosféricas, o clima é justamente a habitual sucessão desses tempos atmosféricos que caracteriza as condições climáticas de uma determinada região. Tudo bem? Então, isso aí que você não pode confundir, tá? Outra coisa também, pessoal, com relação justamente o que interfere, qual é a dinâmica dessas questões climáticas e temporais na atmosfera, quais são as características, o que acaba interferindo, tá? Primeira coisa que tem que saber, pessoal, é que com relação justamente às camadas da atmosfera do planeta Terra, tá? A baixa camada atmosférica nós chamamos de troposfera. É nessa troposfera que acontecem todos esses fenômenos meteorológicos pelo qual nós vamos começar a trabalhar a partir de agora, tá? Então veja bem, você tem que saber conhecer duas situações, o que são elementos climáticos e o que são, no caso, fatores climáticos. Os elementos climáticos, pessoal, são as características do clima, certo? É a temperatura, a umidade e a pressão atmosférica, tá? Não esqueça dessa sigla, TUP, TUP, T-U-P. T de temperatura, U de umidade e P de pressão atmosférica. Então, toda vez que você utilizar a expressão TUP, você está relacionando os chamados elementos climáticos. Pode acontecer de algum momento você ter observância de que mas eu li num determinado livro, eu escutei um determinado vídeo que vento e chuva também são elementos climáticos. Por que não está na TUP? Pessoal, veja bem, vento e elementos climáticos, vento, certo? E pluviosidade ou chuvas também são elementos climáticos, tá ok? Não está errado, não está errado, tá ok? Então, nesse caso, se você quiser levar isso em consideração, você pode condicionar, no caso, que os elementos climáticos são temperatura, umidade, pressão atmosférica, chuva e ventos, tá? Mas não está errado se você ver por aí somente o que? Temperatura, umidade e pressão atmosférica, tá? Então, são características do clima. Os fatores climáticos, diferentes dos elementos climáticos, eles são justamente situações pelo qual acabam interferindo na dinâmica do tempo, na dinâmica do clima, certo? Gerando alterações nos chamados elementos climáticos, tá ok? Então nós temos aí, pode olhar no slide de vocês na tela, você tem no caso os fatores climáticos, a maritimidade e continentalidade,
o relevo, a vegetação, a altitude, a latitude, as massas de ar e as correntes marítimas, tá? Enquanto os elementos climáticos são inerentes ao clima, que você não consegue, você não pode dissociar, os fatores climáticos, eles são dissociados do clima, entretanto, eles acabam interferindo em mudanças atmosféricas que fazem com que haja interferências dentro desse processo do comportamento atmosférico e do comportamento climático de uma determinada região, tá? Então, nós vamos trabalhar basicamente dois fatores climáticos nesse vídeo aqui. Vamos lá para eles. O fator climático que nós vamos ver agora, pessoal, é o relevo, tá ok? O relevo, por exemplo, mas o relevo não é elemento climático? Não, porque o relevo não é característica do clima, certo? Ele é um fator climático porque ele interfere na mudança atmosférica e nas condições climáticas de uma determinada região. Por isso que ele é fator climático, tá ok? Então, mas que forma o relevo, no caso, ele interfere, ele causa essa interferência nas condições climáticas de uma região. Aí, meu amigo, você tem que levar em consideração que o relevo, seja ele uma montanha, seja ele um planalto, uma colina ou assim por diante, eles são barreiras naturais que acabam fazendo com que haja uma interferência no trajeto natural de umidade, chuva ou ventos em uma determinada região. Então veja bem, você tem aí no caso, aí embaixo, uma imagem que ela mostra muito claramente isso, né? Então você, por exemplo, tem uma região de relevo, tá? Pode ser um planalto, pode ser no caso uma montanha, tá ok? Então você vê no caso a umidade que se forma no oceano e essa umidade por ação dos ventos que vem de uma região de alta pressão é empurrada justamente para dentro do continente. Quando chega no continente, o que acontece? Ele se depara justamente com essa barreira natural que é o relevo, tá? E a partir do momento que esse relevo se tornou essa barreira natural, essa massa de ar, essa nuvem, essa umidade, ela não consegue ultrapassar para o outro lado. Então, o que acontece? Uma tentativa de fazer essa transposição, ela vai ascendendo, ascendendo, ascendendo ao longo desse relevo. Só que, à medida que ela vai ascendendo, ela vai fazer o quê? A temperatura vai caindo, as moléculas de água, certo, mais dispersas, vão começar a se aglutinar, fazendo com que haja uma condensação e, consequentemente, o que? Uma precipitação, aí vai cair em forma de chuva, tá? Claro, se for numa região muito quente, vai cair chuva no estado líquido. Se for, por exemplo, numa região de temperatura muito baixa, pode cair em forma de neve ou pode cair em forma de granizo. Então, o que acontece? Essa chuva ela cai naquele momento ali, certo? Essa nuvem, essa massa de ar, ela consegue transpor para o outro lado do relevo, só que, veja bem, ela já despejou a umidade e a chuva no lado oposto, fazendo com que quando ela passar para o outro lado, o que acontece? Destituída de umidade, destituída de chuva, vai influenciar nas condições climáticas daquela região, porque vai fazer com que ela se torne o quê? Mais seca, certo? E, consequentemente, pode ficar o quê? Mais quente. Aí, então, isso acaba interferindo. Vamos dar um exemplo aqui para vocês, com relação aqui na região, aqui no Nordeste brasileiro. O Nordeste brasileiro, por exemplo, ele tem uma região litorânea, que é a zona da mata. Após ela, você tem, adentrando o continente, após ela você tem uma região de agreste, a região do agreste. Essa região do agreste tem um planalto lá, que é chamado Planalto da Borborema, certo? E após o agreste você tem um sertão. Então, quando a umidade ela vem do Oceano Atlântico, certo, em direção ao Nordeste, ela passa por cima da zona da mata, a região litorânea do Nordeste, só que no agreste ela vai encontrar essa barreira natural desse Planalto da Borborema, e tal qual o exemplo como está citado aqui nessa imagem, certo? Está sendo demonstrado nessa imagem, o que acontece? Certo? Ela não consegue transpor esse planalto. Então, parte dessa umidade e da chuva vai caindo do lado litorâneo, certo? Do litorâneo do Nordeste. Quando ela passa para o outro lado, que ela consegue transpor o Planalto da Borborema, certo? Essa massa de ar está destituída de umidade, fazendo com que no sertão haja um prolongamento da escassez de chuva e um aumento justamente de uma estação mais seca. Aí o Planalto ele serve justamente como como fator de interferência nas condições climáticas de uma determinada região. Vale ressaltar também, pessoal, a segunda imagem, é bom que você perceba aí, com relação justamente a esses nomes aí, né, que você pode ver que não são tão muito familiares a vocês, né?
Então, veja bem, do lado pelo qual o vento se forma, no chamado pré-relevo, ou seja, no momento que ele chega no relevo, que ele choca com o relevo, o vento, você pode chamar esse vento de barlavento, certo? E quando ele transpõe para o outro lado do relevo, fazendo seu percurso, é chamado de sotavento. Então, esse vento, num chamado momento pré-relevo, vamos colocar dessa forma, é chamado de barlavento, e quando ele ultrapassa, que é esse momento chamado pós-relevo, é chamado de sotavento, tá ok? Vamos lá para o outro fator climático. E a vegetação. Tá ok, pessoal? Veja bem, a vegetação é um fator climático importante, principalmente em regiões onde existe um grande adensamento de fitoelementos. Ou seja, o que são esses fitoelementos? Elementos arbóreos ou vegetativos, que quanto maior for o adensamento dele, maior vai ser a concretização do fenômeno chamado de evapotranspiração ou transpiração, tá? Então, veja bem, vamos dar um exemplo aqui muito próximo da gente, como mostra, por exemplo, esse mapa no lado direito, né? No lado direito da tela aí, tá? Então, veja bem, essa parte verde que aparece aí, pessoal, são justamente as regiões pelo qual você tem uma grande quantidade de florestas tropicais ou equatoriais, tá? E perceba que elas estão localizadas justamente numa área de maior incidência de raios solares. Então, veja bem, você tem uma grande quantidade de áreas verdes, com grande adensamento arbóreo, fitogeográfico, tá? Que por sua vez, condicionado justamente a um processo de elevada temperatura, isso faz com que haja uma grande quantidade de água transpirada. Então você tem uma evapotranspiração imensa, certo? E consequentemente ascende em forma de água no estado gasoso, certo? Condensa-se na atmosfera e cai em forma de chuva. Então, a umidade, no caso, ela justamente pode sofrer a interferência em decorrência da maior ou menor presença de vegetação numa região. Então, regiões equatoriais como a nossa, por exemplo, que nós moramos na região equatorial, significa que nós moramos numa região quente demais e esse calor submete a uma elevada quantidade de água transpirada da vegetação que ascende no estado gasoso, condensa-se na atmosfera e cai em forma de chuva, fazendo com que essa região nossa aqui equatorial seja uma região quente e úmida. Por outro lado, se você vê uma região desértica, você não tem tanto adensamento vegetal, certo? Então, uma região desértica, uma região que é destituída de um grande adensamento vegetal que consequentemente fará com que haja pouca umidade, fazendo com que haja pouca chuva, fazendo com que você tenha o quê? Um clima mais árido e mais desértico dentro dessas regiões, tá ok? Então é isso, pessoal, você tem que analisar. Existem estudos que revelam, por exemplo, aqui na Amazônia, que quanto mais você desmata a região amazônica, você reduz a quantidade de água evapotranspirada e, consequentemente, vai interferindo na dinâmica atmosférica da região, porque você reduz a quantidade de umidade e pode reduzir a quantidade de chuva, fazendo com que haja, com o passar dos anos, uma grande quantidade de um tempo maior, né, um lapso temporal maior de estiagem na região, tá? Então, pessoal, é isso, tá? Então, 2 fatores climáticos, relevo, vegetação. Eu espero que você tenha assimilado e que você possa ter confiança no dia da prova. Muito obrigado, valeu e até mais.